Jornal da Mix. Mix 722, estamos de volta com o J Mix para começar a bater papo com a galera, trocar ideia, falar de temas pertinentes e importantes. E já está aqui conosco na linha o Dr. Arthur Danila, psiquiatra, coordenador do programa de mudança de hábito e estilo de vida do Instituto de Psiquiatria da USP. Doutor, bom dia para você, obrigado pela tua participação aí conosco, madrugar aqui com a gente no J Mix. Imagina, é um prazer estar falando aí com você, com a Rafaela e com todos os ouvintes. Seguinte, doutor, eu já gostaria de começar perguntando por uma situação bem polêmica que tem acontecido no Rio de Janeiro, né? Aconteceu na primeira vez, já foi mostrado, circulou, né, em toda a imprensa, circulou por parte das redes sociais também, os ataques que os fiscais estão sofrendo. Ontem foram registrados novos ataques. Por que a população, por que as pessoas, conforme a liberação, ou seja, uma maior flexibilização foi acontecendo, que esperava-se que todo mundo ficasse um pouco mais calmo, podendo sair mais das suas casas e tudo mais, tem mostrado, por exemplo, nesses locais, um comportamento totalmente diferenciado, muito mais agressivo. Existe uma resposta para isso, doutor? Difícil de falar assim com precisão, Vitor, porque cada caso é um caso, né? Mas, de uma forma geral, o que a gente consegue observar em termos de comportamento humano é que quando a gente fica privado da nossa liberdade de ir e vir, né, aquela tranquilidade que a gente tem de poder fazer o que normalmente a gente está acostumado a fazer, a gente fica numa situação mais estressante, tá? Então, isso já é relatado em inúmeros estudos, até com animais, com ratos, né? Se põe um rato na gaiola, ele fica mais estressado, né? Tanto é que tem até a questão de aprisionamento de animais, que também gera muitas discussões ao longo do mundo aí. E aí, no caso, nós fomos enjaulados, né? Nas nossas próprias casas, embora a gente devesse entender que a nossa casa é o nosso grande porto seguro, né? É o lugar onde a gente retorna todos os dias, né, para poder descansar e ter a segurança e o conforto do lar, a gente foi forçado a ficar muito tempo nesse espaço, de uma forma geral até reduzido, e não podendo circular tanto nos ambientes externos. E isso aconteceu nesse período de quarentena, que foi um período para além do que se esperava originalmente. Então, a comunicação ao longo de todos esses meses de quarentena, sempre dizendo, olha, a gente precisa ficar mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Na hora que a coisa começa a ser liberada, né, começa a se retornar minimamente a padrões, vamos dizer assim, dessa normalidade que existia antes, as pessoas elas ficam um pouco mais ariscas, um pouco mais agressivas, elas ainda não estão tão habituadas a retomar, repovoar esse espaço que antes não estava sendo utilizado. E com uma sobrecarga, um cansaço acumulado de, aí vamos dizer, mais de 3 meses de aprisionamento, vamos dizer assim, entre aspas, nas casas. Então isso gera uma sensação de resposta um pouco mais agressiva, possivelmente, com até as pessoas que estariam garantindo justamente que esse retorno a esse espaço comum seja feito de uma forma saudável, de uma forma organizada, e que não prejudique a liberdade e a saúde do próximo, que também tem direito de ir aos poucos e retornando a esse espaço comum. Doutor, bom dia. Em cima do que o senhor falou, eu tenho uma outra pergunta que não quer dizer em relação ao comportamento na rua, e sim o comportamento das pessoas, que o senhor tocou bem no assunto, né? A galera tá em casa há muito tempo. Como é que é essa volta à rotina? É normal que as pessoas tenham medo do que vão encontrar na rua? É normal que as pessoas fiquem apreensivas? Ai, meu Deus, fiquei 100 dias, 110 dias em casa, agora posso sair, ter contato com o vírus. Como trabalhar o psicológico? Com certeza, Rafaela. Essa é uma grande questão que todos nós vamos enfrentar. E, inclusive, se fala muito, né, de que a pandemia tem várias ondas, não só as ondas de casos ali confirmados e da taxa de ocupação dos leitos, tanto é que a própria estratégia populacional foi essa de achatamento da curva, mas tem várias ondas, várias curvas que acontecem na pandemia, e uma delas, que é chamada a quarta onda, é a onda da questão de saúde mental, porque justamente esse aprisionamento ele gera mudanças importantes na nossa forma de ver e sentir o mundo. E na hora da retomada, então não só a questão de saúde mental durante a quarentena foram sendo percebidas, inclusive o movimento nos consultórios médicos e psicológicos foi aumentado, né, de uma forma geral, e agora nessa retomada há uma dificuldade de conceber
esse, entre aspas, novo normal, né? Então as pessoas elas vão precisar de um tempo até se readaptar a essa nova realidade e se permitir retomar alguns comportamentos que existiam antigamente, mas numa nova formatação, porque é fato que nós vamos precisar mudar muitos dos nossos comportamentos a partir de agora, até que haja a vacina, um resultado de efeito populacional mais assertivo. Então, até lá, nós vamos ter essa nova realidade e as pessoas elas vão lidar com muita dificuldade, porque, primeiro, passaram muito tempo em suas casas, privadas quase que totalmente das suas liberdades de uso do espaço, e aí, à medida que vão retomando, algumas são um pouco mais dispostas à novidade, então vão aceitar com mais facilidade essa retomada, e outras vão ser, pelo contrário, aí muito cautelosas, vão até optar por não sair, mesmo que já tenha essa orientação que permita, né? Isso não quer dizer também que a gente deve extrapolar as regras, mas se permite, a gente poderia aos poucos, sempre com muito cuidado, com muita prevenção de contágio, ir retomando. Então as pessoas elas reagem de forma diferente, viu, Rafaela? E é inevitável que vamos ter pessoas aí mais ansiosas, mais obsessivas com limpeza, tá? Eu não me espantaria em ver num restaurante pessoas pegando o seu álcool em gel que trazem em suas bolsas ou bolsos e aplicando aí na mesa do restaurante, ou aplicando o álcool gel em várias vezes ao longo de uma refeição, sendo que, na verdade, quem tocou no prato são elas mesmas. São comportamentos que a gente costuma ver. Eu tenho visto pacientes meus, por exemplo, que lavam as mãos várias vezes dentro de casa, mesmo que estão sozinhos em suas casas, ou passam álcool em gel várias vezes, mesmo não tendo tido contato com nenhum potencial vírus, né? Então esse comportamento a gente vai começar a ver a partir de agora e analisar como é que vai ser o desenrolar disso. Doutor, vamos fazer uma historinha, até rapidinho, óbvio, né? Começo da quarentena, digamos assim, as pessoas levaram numa boa, né? Até tem uma enxurrada de fotos aí em redes sociais, né? Estou em casa, lá, os gifs de quarentena, tudo mais. Aí, conforme o passar do tempo, a coisa foi ficando mais complicada. Mas aí, no meio de tudo isso, começaram a surgir algumas palavras que eu gostaria que você pudesse dizer como ela pode soar, ou como ela entra como mensagem no nosso cérebro, né? Para que possa ocasionar toda essa agressividade. Lockdown, aprisionamento, aí como você falou, mais um pouquinho de quarentena, e até tal dia, todo mundo na expectativa de tal dia, de repente ampliou para mais um mês, para 15 dias. Como é que isso foi ao longo desses mais de 100 dias entrando na nossa cabeça e como o nosso cérebro foi decodificando essa mensagem para gerar talvez esse comportamento? É bem interessante isso, viu, Vitor? A gente tem uma questão que é o que a gente chama de limiar de tolerância à frustração. É fato, Vitor e Rafaela, que todos nós vamos, em algum momento das nossas vidas, nos frustrar. Isso faz parte da experiência humana e, inclusive, é importante para que a gente, a partir dessa frustração, entenda o que gerou essa frustração e nos melhore, nos aperfeiçoe, para que no futuro a gente não se frustre com a mesma situação. A realidade é que a pandemia é uma coisa nova para todo mundo, até para nós, médicos e profissionais de saúde. Então, muitas respostas até nós estamos criando agora, porque nós não tivemos essa experiência antes nas nossas vidas. A última grande pandemia foi da gripe espanhola de 1918, né? Então, nenhum de nós estava vivo nessa época para testemunhar. Então, nosso limiar de tolerância à frustração existe numa diversidade de graus, né, na população. Tem pessoas que são mais toleráveis a se frustrarem, tolerantes, e pessoas que são mais intolerantes à frustração. Mas é fato que todos nós fomos muito frustrados nessa pandemia. Acho que não tem nenhuma pessoa no mundo que não tenha ficado muito frustrada com uma série de aspectos. Primeiro, pela privação da liberdade. E aí, o natural ali no começo é realmente fazer os memes, os gifs. Vou ficar em casa, vou aproveitar agora. Finalmente eu vou ter tempo para ficar em casa. Então, no começo, as pessoas elas muitas vezes até negam a seriedade do problema, porque isso é uma reação natural do corpo, do ser humano. E, com o passar do tempo, isso vai frustrando, porque a gente fica privado justamente dessa liberdade de ir e vir, da liberdade de acesso à saúde, o medo de ter acesso à saúde garantido, né? Quando a gente começa a ver valas comuns em algumas cidades, quando a gente começa a ver que o sistema está lotado, a gente fica também muito apreensivo. Então, o nosso limiar de tolerância à frustração, ele vai se esgotando e a gente fica mais arisco, a gente fica mais avesso à frustração.
E isso pode fazer com que, quando as pessoas vão retomando agora os espaços comuns, quando vem um agente fiscal, por exemplo, simplesmente garantir uma ordem social, uma questão de cuidados de higiene, né, o uso da máscara no ambiente público, onde há minimamente uma aglomeração, a pessoa já está com seu limite de tolerância à frustração totalmente esgotado. Então ela não tem nenhuma complacência, ela não tem aquele banco emocional ali, de colchão de reserva emocional, para lidar, aquele buffer, aquele tampão para lidar com o problema. Ela simplesmente já parte para o ataque. Isso é uma coisa que foi construída ao longo de todos esses meses. Sucessivas frustrações foram gerando essa situação de maior agressividade e intolerância a uma nova frustração, quando o agente fiscal vem simplesmente pedir para que a pessoa respeite as etiquetas sociais respiratórias. Doutora, o senhor coordena justamente um programa de mudança de hábito e estilo de vida, e aí, por conta disso, algumas questões a serem abordadas. Por exemplo, é natural agora que essa mudança de vida causada pelo coronavírus afete as pessoas de forma individual, de forma diferente. Por exemplo, como lidar com aquelas pessoas, né, que de repente estão um pouco mais preocupadas com a doença e outras não? Até que ponto, né, de repente numa reunião familiar, entre amigos, né, as pessoas, algumas querem usar máscara, outras não querem usar máscara, ou algumas não se importam do álcool gel, outras se importam, do comportamento em geral em sociedade com as diferenças? Excelente pergunta, Rafaela. É fato que a gente é diferente e essas diferenças muitas vezes não são sensíveis e outras são realmente muito incômodas. E agora eu acho que com esse assunto da limpeza, acho que todo mundo vai estar um pouco mais sensibilizado, né? Eu acho que o mais importante é a gente buscar esse respeito ao próximo quando a gente estiver em interação social, né? Lembrando que isso faz parte do nosso dever cívico como cidadãos em sociedade que busca uma saúde de uma forma geral maior do que só a nossa própria, né? Então eu acho que a busca por um respeito no comportamento quando há algum tipo de aglomeração é fundamental, e que as pessoas consigam manifestar isso, essa preocupação de uma forma não agressiva, mas sim construtiva, de que quando elas identificam que algum comportamento não está sendo adequado do ponto de vista da saúde, que elas possam apontar isso no sentido de construir, de educar positivamente a pessoa que está ali fazendo algum deslize nesse assunto. Algumas pessoas vão reagir ainda de forma mais agressiva, isso é até natural e esperado, mas não é o ideal. O que a gente tem que buscar é uma comunicação assertiva, mas não agressiva, né? Que a gente consiga identificar o ponto de problema e comunicar isso, expressar isso para as pessoas com quem a gente está convivendo e construir uma agenda consensual e construtiva e harmônica entre todos, né? Mas é um grande desafio. E respondendo um pouco em relação a mudanças de comportamento, né, que de fato é o nosso objetivo do ambulatório que eu coordeno no Instituto de Psiquiatria, a ideia é sempre focar no comportamento saudável. Então, passa para além do que só a questão da higiene pessoal e social. Também uma higiene de comportamentos em outros espectros. Então, por exemplo, higiene do sono, alimentação saudável, atividade física, tudo isso é importante para construir até aspectos de imunidade, por exemplo. Isso não quer dizer que você vai evitar de ter o vírus, mas em caso de supostamente ter o contágio e ficar infectado, ter uma maior chance de recuperação saudável do corpo, né? Então tudo isso tem que ser feito de uma forma sistêmica, integral, visando justamente um comportamento mais saudável entre a população. Doutor, você citou aí, né, uma questão de, digamos assim, higiene mental para que, né, no dia a dia nosso consiga ter um pouco mais de equilíbrio. E pensando em tudo isso que está acontecendo e, como você também já mencionou, vai acarretar, vai ainda em novas situações futuras, teremos ainda que utilizar máscara durante um tempo, ter os cuidados de higiene durante longo tempo, se não ad eternum, digamos assim, porque isso é necessário não só para o coronavírus, mas para qualquer outros tipos de vírus que se desenvolve, né, da forma como acontecem. Como é que vai ser, como é que você analisa, de repente, a interferência da nossa geração para as questões futuras? Por exemplo, um pai, uma mãe, num filho, numa filha,
para que ela se desenvolva já pensando de uma forma diferente. Isso realmente tende a acontecer? Tende sim, Vitor, e vai ser um grande desafio, sobretudo no Brasil, na minha opinião. Porque, infelizmente, o espírito cívico na população brasileira é pouco estimulado de uma forma geral. Tá? Eu sei que esse é um assunto bastante delicado da gente conversar, mas é importante falar assim, né? Porque, infelizmente, pelo próprio histórico da nação, a gente foi sempre muito buscando um desenvolvimento mais individualista, essa coisa do jeitinho brasileiro. Então eu faço do meu jeito, né? Então comigo vai dar certo, e eu não esqueço de ver a perspectiva um pouco mais ampla, a perspectiva social. Essa é a primeira vez que a população em massa tem a oportunidade e o dever e a responsabilidade de se organizar enquanto sociedade no sentido de respeito ao próximo, né? Então você usar a máscara impede não você de pegar o vírus, porque a máscara que nós estamos usando, né, de uso doméstico, de uso domiciliar, pela população, ela não impede a entrada do vírus, ela impede que você, sendo um portador assintomático, que você transmita o vírus. Então é uma perspectiva, né, de dentro para fora, né, de que eu preciso cuidar de mim e colocar a máscara em mim para que o outro não pegue o vírus, se eu for um portador assintomático. Essa é uma perspectiva que nunca foi trabalhada de forma sistematizada e amplamente pela população brasileira. E aí agora nós temos essa chance. Então eu acho que essa geração que vivenciou, que testemunhou a pandemia, que está aprendendo que nosso comportamento importa sim para o outro, ela vai ter uma profunda transformação na criação das gerações futuras. E esse comportamento do uso de máscara, óbvio que por enquanto ele está sendo essencial para evitar a disseminação do vírus, mas é um comportamento que a gente já vê nas sociedades orientais, como por exemplo no Japão, inclusive já se diz, né, o método japonês, né, de sociedade, que tem já isso instituído. O uso da máscara já é uma coisa, já é um item obrigatório ou presente muitas vezes no vestuário das pessoas. Então talvez isso vai passar a ser incorporado. Para além do que só o uso da máscara, esse cuidado realmente com o próximo. Então, quer dizer, meus atos impactam a saúde do outro, portanto, eu tenho que ter consciência dos meus atos, eu tenho que ter responsabilidade sobre isso. Doutor, quero agradecer muito a sua participação aqui no nosso J-Mix. Já convido o senhor a voltar uma próxima vez, porque afinal de contas, só sendo muito qualificado como o senhor para entender o comportamento humano, porque olha, as pessoas cada vez mais nos surpreendem, às vezes com a falta, né, de sensibilidade, de até entendimento, né, do quão grave a situação está. Obrigada. Eu que agradeço, Vitor. Rafaela, tenha um bom dia a todos também ouvintes. Bom, agradecer ao doutor Arthur Danilo aí, né? Tem, como disse a Rafa, um vasto conhecimento, é psiquiatra, é coordenador de um programa importantíssimo de mudança de hábito e estilo de vida de uma das maiores universidades do país, né? Do Instituto de Psiquiatria da USP. Então, muito obrigado, doutor Arthur Danilo. Entender o comportamento humano é muito difícil, tem cada um é de um jeito, cada pessoa é diferente, umas menos, outras mais, é complicadíssimo, gente, ainda mais na situação. E cá estamos. Vamos para um break, na volta continuamos o J-Mix.